Muito bom dia a todos por estarem aqui connosco hoje neste webinar do dia 3 de junho, que tem este título bastante, digamos, engraçado e que suscita bastante curiosidade, que tem a ver com como é que nós podemos simular, poupar e ganhar tempo com o SolidWorks Designer Pack. E antes de mais, eu até imagino que haja muitos utilizadores, muitos colegas que não sabem sequer o que é o Designer Pack. Por isso nós vamos começar por dizer o que é o Designer Pack, o que é que ele pode fazer por nós, quais são as vantagens que oferece, mas depois vamos também dar alguns exemplos de como é que ele pode ser realmente colocado em prática e também ouvir da vossa parte algumas perguntas que queiram colocar também sobre este produto, ok? Por isso temos aqui um plano para a próxima, eu diria, meia hora, 40 minutos, espero que seja do vosso agrado e que consigamos traduzir bem aquilo que é efetivamente este combo, esta promoção especial que temos e ao qual demos este nome de Designer Pack. Por isso, vamos começar exatamente pela pergunta, o que é então o SolidWorks Designer Pack? E o SolidWorks Designer Pack começa no SolidWorks, em particular no SolidWorks Standard, nem sequer é o SolidWorks Pro, é o Premium. SolidWorks Standard, que já inclui todas aquelas funcionalidades de desenho que nós conhecemos, desenho de peças, de conjuntos, criação de desenho 2D, parte de chapa, de construção soldada, de superfícies, e todas aquelas características de modelação que nós temos efetivamente dentro do SolidWorks Standard. Agora, gostava de vos colocar aqui um pequeno caso de aplicação, vamos dizer assim. Vamos imaginar que vocês querem dimensionar uma mesa que tem que suportar esta carga de 500 kg que estamos aqui a ver neste momento. Okay? Portanto, temos que desenhar uma mesa, temos que escolher os perfis, temos que perceber qual é que será, digamos, uma maneira adequada de suportar aquela carga, que é uma carga considerável, e se vocês tiverem na cabeça aqui estas duas hipóteses, eu diria que se quiserem estar do lado mais seguro, eu penso que todos nós, quase 100% de nós, escolheríamos aqui a opção B em vez da opção A, porque aparentemente tem aqui mais um conjunto de reforços que seriam importantes para maximizar as nossas possibilidades de suportar os tais 500 quilos. Mas isto é apenas conhecimento empírico. Okay? A questão aqui é um bocadinho como é que nós podemos ter aqui dados específicos, dados reais, que nos podem efetivamente ajudar a tomar estas decisões e a escolher uma opção de projeto que seja efetivamente aquela que é melhor para o nosso caso concreto. E é aqui que entra o SolidWorks Simulation. Okay? Vamos imaginar que, assumindo que a melhor solução, portanto, seria aquela com os reforços inferiores, que agora colocamos uma outra questão que é, ok, então, dentro destes reforços inferiores, eu posso optar por um corte a 30 graus, por um corte a 45 graus ou por um corte a 60 graus. E aqui a resposta, se calhar, já não é tão intuitiva como aquela que nós tínhamos na primeira pergunta, em que era só perguntar com reforços ou sem reforços. Claro, com reforços sinto mais seguro. Mas agora, se temos estes reforços, ou se vamos optar por reforços, qual destas três é aquela que nos permite resolver melhor o nosso problema de projeto? E, de facto, aqui já não podemos depender tão facilmente daquilo que é o nosso instinto, a nossa digamos, percepção intuitiva daquilo que é este problema, e provavelmente poderíamos escolher, mas eu diria que quase que escolheríamos ao calhas, portanto, acerca destas três possibilidades. Mas aqui é que entra efetivamente o simulation e a maneira como nos ajuda a tomar este tipo de decisões de projeto. Porque aqui nós conseguimos efetivamente correr as três variantes do problema, obter resultados físicos para as três soluções do problema e comparar esses resultados físicos para sabermos exatamente qual deles é aquele que melhor resolve os nossos desafios de projeto. Portanto, e aqui podemos ver, por exemplo, do lado esquerdo, com 30 graus, conseguimos, com um fator de segurança ainda de 2, resolver a nossa questão, mas temos uma deflexão de cerca de 0,86. A 45 graus reduzimos a deflexão e aumentamos o nosso fator de segurança, o que é melhor do que os 30 graus, mas se virem depois aqui a 60 graus, nós temos então a melhor destas três soluções, em que temos a mais baixa deflexão e o mais alto fator de segurança. É claro que estamos aqui a discutir já se calhar
pormenores dentro de soluções que todas elas cumpririam o objetivo de projeto, mas a questão aqui é perceber que com o mesmo custo de fazer a opção 2, nós podemos ter a opção 1, nós podemos ter a opção 3, que é 50% mais eficaz, mais resistente do que aquela que teríamos na opção 1. Okay? Por isso, temos dados quantitativos que nos permitem tomar este tipo de decisões de uma forma bastante correta, comparável, fiável, okay? Utilizando as ferramentas de simulação do SolidWorks Simulation. Portanto, é como se nós tivéssemos quase aqui uma máquina de calcular associada aqui às nossas ferramentas de simulação que nos permite tirar este tipo de conclusões de uma forma rápida, muito intuitiva, muito integrada dentro do SolidWorks, mas respeitando também toda a teoria, toda a matemática, toda a resistência dos materiais que demos na escola, na faculdade, e que, digamos, está subjacente àquilo que nós efetivamente conseguimos fazer dentro do SolidWorks. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a validação matemática do método de elementos finitos, já há muitos anos, portanto, nós temos essa, digamos, essa formulação perfeitamente validada. Portanto, digamos, para casos simples, nós ainda conseguimos ter uma solução de livro, vamos dizer assim, mas quando estamos a falar de situações com geometrias complexas, é impossível recorrer, portanto, a outro método que não seja o método dos elementos finitos. Portanto, e é aqui que ele tem um papel essencial para nos ajudar a encontrar estas respostas de uma maneira fácil e rápida. E o produto que dá corpo a esta necessidade e a este desejo dos projetistas é efetivamente o SolidWorks Simulation Standard, ok? Recordem-se, tanto tal como nós temos no SolidWorks o Standard, o Pro e o Premium, com diferentes níveis de configurações que têm mais a ver com os add-ins. Dentro dos produtos de Simulation, nós também temos o Standard, o Pro e o Premium, sendo que a diferença principal aqui é que o Simulation Pro depois vai conseguir fazer mais tipos de estudos e o Simulation Premium fazer ainda mais tipos de estudos em cima do Pro. Por exemplo, o Pro vai poder depois adicionar capacidade de frequências próprias, de curvaduras, estudos térmicos, estudos de otimização paramétrica, otimização topológica e mais algumas funcionalidades, enquanto que o Premium, Simulation Premium, vai poder adicionar a componente de estudos não lineares, de dinâmica, de materiais compósitos e mais algumas funcionalidades também. Por isso, mais coisas nós conseguimos ter dentro destes produtos de simulação e depois ainda, como também já falámos em outras ocasiões, também temos todo o portfólio Simulia, que está na plataforma 3D Experience, que utilizando a tecnologia do Abacus e de outros sistemas de elementos finitos, nos permite depois ainda expandir bastante mais estas capacidades a outro nível, portanto, é um nível, digamos, de avançado muito mais sofisticado do que aquilo que temos integrado dentro do SolidWorks. Mesmo assim, é bastante útil, bastante importante, por isso hoje estamos a falar daquilo que é um nível introdutório de elementos finitos, que eu penso que mesmo assim pode ser um fator de diferenciação brutal, portanto, dentro daquilo que é, digamos, a capacidade do projetista de poder, de facto, obter dados sobre a qualidade do seu projeto, a fiabilidade do seu projeto. E quando estamos a falar deste tipo de desafios, reparem, o projetista tem que estar a conjugar todas estas digamos, fatores, todas estas variantes que nós temos aqui. Portanto, tem que considerar o risco da operação do produto, tem que considerar se ele vai estar a vibrar, se ele vai suportar as cargas que vai ter em serviço, se vai produzir muito ruído, quantas alternativas de projeto é que nós podemos fazer, se vai ter que fazer protótipos físicos e quantos e como e quando, quais são as normas, quais são as regulações que ele tem que cumprir, se tem algum critério também de sustentabilidade, se o preço para o qual ele está a desenhar é adequado ao preço que foi vendido ao cliente ou que a sua empresa, digamos, determina para aquela linha de produto, qual é o rendimento do produto, se de facto estamos a trabalhar aqui num produto completamente novo, estamos a produzir inovação, não há referências para trás, portanto, como é que nós vamos obter dados fiáveis para suportar essa inovação? Portanto, tudo isso são variáveis muito importantes que entram dentro do desenvolvimento do produto e, utilizando ferramentas de simulação, como aquelas que nós estamos aqui a falar hoje, nós conseguimos aumentar o rendimento na procura destas soluções alternativas, encontrar a melhor solução, fomentar
a inovação, fomentar a otimização, trabalhar melhor a segurança, portanto, e a redução também dos protótipos físicos, tal como vamos também reduzir o custo associado ao projeto, vamos reduzir o custo de tempo de chegada ao mercado, o custo de potenciais falhas em serviço durante o período de garantia, principalmente. Portanto, tudo isto são fatores que nós conseguimos gerir e controlar de uma forma melhor, aumentando uns, reduzindo outros, portanto, utilizando uma maneira mais informada de fazer efetivamente o projeto mecânico. Ok, e para isso eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Isto hoje vai ser mesmo mãos na massa. Pelo menos aqui 2 ou 3 deles para vocês também verem aqui um bocadinho na prática como é que o SolidWorks nos pode ajudar neste particular. E vamos começar aqui, portanto, dentro destas 6 capacidades que nós vamos ilustrar aqui do Simulation Standard. A primeira e a mais importante é aquela que tem a ver com o cálculo de tensões e deformações dentro do âmbito dos estudos de estática linear, ou seja, assumindo uma relação linear entre a carga que nós colocamos e a deformação que é produzida. Se nós tiramos a carga, ela volta sempre à posição inicial. E aqui neste tipo de problema, nós vamos estar essencialmente preocupados em perceber, dentro do meu modelo, qual é que é, digamos assim, o elemento crítico, onde é que ele poderá falhar, qual é que será, digamos, o elo mais fraco do nosso modelo, mas também saber como é que se deformará, que peça se deformará mais e como, se estamos a selecionar materiais adequados de acordo com os níveis de tensões e deformações que estamos também a obter, se de acordo com essa seleção dos materiais e as tensões que estamos a calcular, se estamos dentro ou fora daquilo que são os fatores de segurança que quisemos ter para o nosso projeto. Por isso, tudo isto são fatores muito importantes e vamos então, se calhar, passar aqui para um exemplo prático, que é sempre melhor do que só ver PowerPoints, em que temos aqui esta nossa peça, muito simples, uma peça metálica. Eu já defini aqui o material é este taço que vocês estão aqui a ver, ainda não criei nenhum estudo de elementos finitos, portanto aquilo que eu vou começar por fazer é precisamente criar aqui um novo estudo. E, reparem, eu tenho aqui todos estes estudos que aqui vocês estão a ver, mas é porque tenho o Simulation Premium. Quem tem o Simulation Standard só vai ver aqui este estudo de cima, portanto de estática, mas é exatamente isso que eu vou fazer também aqui nestes exemplos que vamos ver hoje. Portanto, eu criei um estudo, reparem que o software automaticamente vai buscar o mesmo material que já estava definido dentro do modelo SolidWorks, e por isso, a única coisa que eu vou precisar de fazer para definir um problema de estática é dizer, olha, onde é que isto está preso? E eu vou dizer que vai estar preso aqui, por exemplo, por estes 4 furinhos que nós temos aqui nestas flanges traseiras, simplesmente dizer, está preso ali. E onde é que nós vamos ter uma força? Eu vou colocar uma força, vamos dizer aqui uma força talvez aí à volta de uns 100 kg, portanto 1000 Newton, que vai estar aqui na direção vertical, ou seja, apontar para baixo, aqui no sentido Y global, menos. E reparem, isto é só o que eu preciso dizer ao software para ter aqui uma resposta realística sobre como é que este problema se vai comportar na vida real, ok? É tão simples como isto que estou aqui a dizer. Portanto, a única coisa que eu preciso de fazer é dizer, primeiro, quero malhar o meu modelo. Reparem, tão simples como isto, temos vários algoritmos de malhagem, e a malhagem é super rápida, como vocês viram aqui, quase nem dá tempo de falar, e depois também a obtenção dos resultados é correr o estudo. E a partir daqui nós conseguimos ver aqui também muito facilmente como é que, peço desculpa, mas eu acho que enganei-me aqui, foi na força, claro, eu não quero só 1 Newton, não era nada, vamos por aqui os mesmos 1000 newtons, os tais 100 kg que estávamos a falar ainda há bocadinho, para termos aqui, de facto, um carregamento já, digamos, suficientemente forte no nosso modelo para estarmos a trabalhar até acima daquilo que são as tensões de cedência deste material. Como vocês podem ver aqui são 200, portanto a setinha está ali, por isso nós temos aqui várias zonas no nosso modelo que estão a trabalhar neste momento acima daquilo que é a tensão de cedência deste material, okay? O que pode invalidar logo à partida, digamos, o facto de se tratar de um problema de estática. Vamos também visualizar aqui os deslocamentos correspondentes e podemos também visualizar de uma forma muito simples aquilo que nós chamamos aqui o gráfico de fator de segurança,
em que o software neste momento me vai dizer que eu tenho um fator de segurança mínimo de 0,14, ou seja, tenho aqui a minha peça, toda ela, praticamente sujeita a tensões que, com estas características, de certeza que iriam induzir, portanto, aqui a falha do meu modelo. Por isso, é necessário fazer, obviamente, aqui qualquer coisa. E por isso é que nós temos aqui, logo ao lado, a nossa geometria do SolidWorks. Por isso, vamos começar, por exemplo, por reforçar, se calhar seria uma boa primeira abordagem, reforçar aqui esta espessura de chapa. Vamos dizer que vamos ter 8 milímetros em vez de 4. Okay? Tornamos a nossa chapa bastante mais robusta. Reparem que é tão simples como simplesmente malhar e correr outra vez o problema. Isto é super rápido, como vocês estão aqui a ver. Reparem que já estamos muito mais, com muito menos desfazamento, portanto, em relação à tensão limite e àquela tensão, portanto, máxima que o software está a calcular, portanto, que é quase 1/3 daquilo que tínhamos ainda há bocadinho. O deslocamento também muito mais pequeno, como vocês estão aqui a ver, e o fator de segurança também muito maior, porque passamos de 0,14 para 0,5 para este fator mínimo de segurança, portanto, na nossa peça. Quer dizer que ainda temos aqui coisas que precisamos de fazer para reforçar esta peça. E essas alterações tanto podem passar por fazer alterações de modelo, como podem passar por fazer, por exemplo, também alterações de materiais. Se eu optar, por exemplo, por um material de um aço de liga em vez de um aço vulgar, como é que ele tinha aqui, portanto, nós temos aqui todas as características mecânicas, portanto, deste aço, portanto, mudou ali automaticamente, portanto, resta-me apenas correr outra vez o estudo, também é super rápido, e imediatamente nós vamos ter aqui, portanto, novas tensões, novos deslocamentos e também novos gráficos de fator de segurança, sendo que aqui neste momento nós já estamos com um fator de segurança, digamos assim, positivo, ou seja, em que a tensão máxima que nós estamos a calcular está abaixo daquilo que é a tensão de cedência do nosso material, por isso à partida não teremos aqui deformação permanente do nosso modelo. Por isso é com esta facilidade que nós podemos, completamente integrados dentro do SolidWorks, podemos mexer no nosso modelo e rapidamente, numa questão de segundos, ter dados reais, dados informados, dados comparáveis entre diferentes opções de projeto para podermos então decidir qual é que é a geometria com que iremos avançar para para a nossa produção, ok? Por isso, muito importante, podemos ter aqui toda esta funcionalidade completamente integrada, podemos fazer animações dos nossos gráficos, quando cá estão eles, super simples. Portanto, o webinar de hoje não é uma demonstração total sobre as capacidades da Simulation, porque é um produto super completo, nós podemos estar aqui dias só a falar da Simulation, só quero abrir aqui algumas portas para vocês também poderem conhecer um pouco melhor o que é que realmente está incluído dentro do Simulation e também do Motion, porque uma vez que ele está também incluído dentro do Simulation Standard. Por isso, eu vou fechar aqui este meu primeiro exemplo, vou voltar aqui também ao meu PowerPoint, ok? Para vos dizer que aquilo que nós conseguimos fazer dentro do SolidWorks tem muito a ver com estas questões de avaliar alternativas, reduzir sobredimensionamento, melhorar também a qualidade do produto. Eu vou-vos só mostrar aqui um outro exemplo também muito, muito prático. Porquê? Porque aqui já não estou a falar de uma peça individual, estou a falar de um assembly. Como é um assembly, temos aqui diferentes peças. As peças foram criadas recorrendo às diferentes funcionalidades do SolidWorks, portanto, umas podem ser em chapa, outras são peças de construção soldada, outras são peças genéricas, e o SolidWorks é muito inteligente porque nos permite adaptar a cada tipo de peça exatamente o tipo de malha de elementos finitos que é mais correta para esse tipo de elemento construtivo. Portanto, por isso é que nós vemos aqui que existem peças que estão representadas em sólidos, outras que estão representadas em construção soldada, e isso acontece também relativamente aos resultados. Reparem que aqui temos resultados ao nível dos elementos de vídeo que constituem a estrutura deste conjunto, mas podemos também visualizar aqui já para todo o conjunto, deslocamentos máximos, extensões, fatores de segurança, portanto todo o tipo de gráficos que nós falamos também ainda há bocadinho, e tal como vos disse também há pouco, nós podemos também animar qualquer um destes gráficos para podermos trabalhar, portanto, digamos, de uma forma mais intuitiva aos nossos resultados. Portanto, aqui neste caso o que fizemos foi prender estas 4 sapatas que estão aqui na base, colocamos aqui um par de forças, uma a atuar aqui no sentido
menos X e outras a atuar aqui também nesta zona. E reparem como o software consegue trabalhar esta ligação entre os diferentes materiais, as diferentes peças que aqui temos, de uma forma automática e aproveitando para cada tipo de peça a teoria mais adaptada exatamente a esse tipo de peça. Portanto, e se nós quisermos, podemos também definir contactos específicos, portanto, entre essas mesmas peças, ou então, podemos também, se quisermos, dizer que em vez de ser aquele tipo de peça de viga ou de weldment ou de chapa, nós podemos também utilizar para todos os tipos de peças elementos sólidos, que são aqueles elementos, se calhar, mais robustos e mais fáceis de malhar dentro do SolidWorks Simulation. Só para mostrar aqui um exemplo a nível de um assembly, com diferentes tipos de elementos e com o mesmo tipo de resultados que estávamos também a falar há bocadinho. Portanto, voltando aqui para o nosso PowerPoint, há uma outra componente muito importante associada ao ADIN, não ao ADIN do Simulation, mas sim ao ADIN do SolidWorks Motion, que é a componente de mecanismos. Portanto, e nós aqui conseguimos prever, calcular aquilo que é o comportamento cinemático e dinâmico dos nossos mecanismos, portanto, levando em conta a própria inércia das peças, os materiais que as peças são constituídas, as relações de concêntrico, meio, paralelo, que elas têm dentro do SolidWorks, e podemos também depois adicionar atuadores, podemos adicionar motores, podemos adicionar contacto genérico entre as peças, portanto, e elas vão se comportar como se chocassem umas com as outras ou interagissem fisicamente umas com as outras de uma forma muito, muito interessante. Também vos vou dar aqui um exemplo particular do lado do Motion. Vamos abrir, por exemplo, aqui este exercício também já tem uns aninhos, quer dizer, não tantos como digamos, o objeto que ele aqui representa, este trebuchet, este evento, este mecanismo de lançamento utilizado na Idade Média. E reparem, o que é que nós temos aqui? Temos um mecanismo de lançamento deste projétil que vocês encontram aqui, que neste momento é um projétil de aço. E o que é engraçado aqui com o Motion é que nós conseguimos criar aqui de uma forma muito interessante, muito rápida, uma simulação do que é que aconteceria se nós baixássemos então aquele ponto de contacto com o projétil, aquela barra que ela lança até ao ponto em que ela pode ir ali buscar então o projétil, depois soltamos ali a nossa carga e rapidamente vocês veem o efeito de estarmos a projetar, portanto, aquele bocado, aquele cubo ao longo, portanto, deste processo. Por isso, há aqui coisas que estão a acontecer. Reparem, nós não conseguimos fazer só com o SolidWorks, ou seja, reparem que as rodas dentadas estão a engrenar umas nas outras. Reparem que depois, à medida que vai avançando esta cunha vai interagir com a outra cunha e vai fazer subir ali a outra cunha. Esta, por sua vez, vai libertar a mola que nós temos aqui em cima. Por isso, existe aqui um conjunto de ações que estão aqui a acontecer, que são derivadas do contacto que existe, pois o projétil vai, digamos, cair para dentro da barra de lançamento. E se tudo isto é feito de uma forma, digamos, muito interessante aqui dentro do Motion, porque nós definimos efetivamente qual é que é o motor que está, digamos, a engrenar digamos, a rodar, portanto, aquele mecanismo para baixarmos a barra. Definimos também contactos entre estas peças que aqui estão e entre o próprio projétil e o chão, por isso é que ele não atravessa o chão. E temos depois também aqui uma molinha que faz empurrar o projétil quando ele está em posição aqui também digamos, de entrar dentro da barra e baixa esta portinha que aqui temos que permite a carga do projétil. Por isso, nós com esta geometria, com este setup que aqui temos, vemos que temos este resultado em termos de lançamento, mais ou menos ali para o pé de onde está aquela bandeira, mas a vantagem de nós estarmos aqui é realmente poder também trabalhar outros cenários, trabalhar outras situações, outras alternativas e comparar essas mesmas alternativas. Por exemplo, o que é que acontecia se nós, em vez de termos aqui este ângulo completamente perpendicular, nós fizéssemos aqui alguma alteração, por exemplo, aquele ângulo na parte que acomoda o projétil.
Okay? Eu posso rapidamente voltar aqui. Reparem, como fiz alterações de geometria, o software está-me a dizer que eu tenho que recalcular aqui o meu modelo outra vez. Eu vou recalcular o meu modelo outra vez, portanto lá vai ele. Ele agora já não está só a fazer o play, está efetivamente a calcular a simulação do modelo. Vocês estão aqui a ver isto em tempo real. Ele agora vai se aproximar ali daquela zona de carga do projétil. O projétil vem por aí, vai ser empurrado por aquela molinha, vai entrar em contacto com esta zona aqui da barra, lá vai ele ali descaído. Depois nós desligamos o motor e lá vai ele, desculpa, já não fui a tempo, lá vai ele depois ali para aquela zona, portanto, ou seja, bate ali, bastante mais à frente. Reparem, foi só alterarmos aquele ângulo e ganhamos ali talvez logo uns 2 metros, portanto, em relação àquela posição inicial de lançamento, ok? E podemos continuar aqui a mexer em variáveis geométricas, em peças, digamos, em outros mecanismos. Eu até vos vou dar aqui um outro exemplo, também do que nós conseguimos fazer com o SolidWorks Motion, em conjunto com o próprio SolidWorks Simulation, porque eles também podem trabalhar em conjunto de uma forma super interessante. E como é que é? Reparem, tenho aqui um estudo de movimento, também já tem aqui estes plots associados, como vocês aqui também veem facilmente. Este equipamento, aquilo que faz é, através digamos, da abertura deste cilindro que nós estamos aqui a ver, ele vai fazer o volteamento, portanto, dos conteúdos daquele reservatório que vocês estão a ver aqui também do vosso lado direito. E reparem, tal como vos mostrei ainda há bocadinho, aquilo que nós fazemos aqui é impor uma abertura, um motor linear para este cilindro que nós estamos aqui a ver, e depois vamos também determinar ao longo do ciclo onde é que o atador faz a força máxima, qual é que é a posição, a velocidade de aceleração de cada um dos componentes que aqui está, qual é que é a energia cinética total, qual é que é o consumo de energia que teremos aqui, qual é que é a força que o atador tem que fazer ou que as molas têm que fazer. Mas aqui estou-vos a mostrar também que, para além disso, depois nós temos corrido um estudo de mecanismos, nós podemos também conjugar a informação de forças que vem do estudo de mecanismos e correr imediatamente um estudo de elementos finitos com base, portanto, nessas forças que vêm do estudo de mecanismos. Por isso é que nós conseguimos visualizar simultaneamente, por exemplo, aqui para esta peça que faz aqui este apoio rotativo, esta chumaceira que vocês aqui veem, conseguimos visualizar variáveis de resultados, quer a nível de tensão, quer a nível de deformação, e conseguimos fazê-lo, portanto, ao longo de todo, portanto, o ciclo de movimento do nosso modelo. Portanto, nós sabemos exatamente onde é que ela está a sofrer maior tensão ou maior deformação em tempo real, mantendo, portanto, o nosso mecanismo também aqui a funcionar, utilizando o motion. Ou seja, aqui nós podemos conjugar perfeitamente aquilo que é um estudo de mecanismos também com um estudo de elementos finitos, o que é uma ótima maneira também de retirarmos informação prática e útil dos nossos modelos. Vamos então avançar, continuando aqui com o meu PowerPoint. Portanto, nós vamos então falar, ou já falámos, portanto, da componente de mecanismos, ou seja, vão-nos apoiar aqui, ou vai-nos apoiar o Motion, nesta questão de determinação de esforços nos atuadores, esforços nos motores, cálculo de posições, velocidades, acelerações, determinação das opções mais adequadas para cada uma destes cenários. Portanto, é isso que o Motion nos vai efetivamente aqui ajudar bastante a fazer. E depois também poder fazer isso, não só no cenário, digamos, de mecanismos propriamente dito, portanto, a nível cinemático, mas também incluindo informação de elementos finitos, informação estrutural, obtendo para cada instante as forças que são geradas precisamente por esse mesmo estudo de mecanismos. Portanto, aqui o exemplo que estávamos também a falar há bocadinho. Outro tema também super importante, e se calhar um dos principais diferenciadores que existem, portanto, em relação ao Simulation Standard, comparando com as capacidades de simulação que temos dentro do SolidWorks Premium. O SolidWorks Premium tem estas duas capacidades que vimos até agora, portanto, a parte de análise linear estática e a parte de análise de mecanismos. Esta capacidade do estudo de fadiga é uma capacidade realmente
é uma das capacidades mais diferenciadoras relativamente àquilo que é efetivamente o SolidWorks Simulation Standard. E o que é então o estudo de fadiga? O estudo de fadiga vai-nos dar uma ideia daquilo que é a resistência, portanto, não só em relação a um episódio, digamos, pontual de carga, mas sim aquilo que acontece ao longo de muitos dezenas ou centenas de milhares de ciclos de carga. Por isso, quando nós estamos, por exemplo, a desenvolver um produto como este, portanto, uma pedaleira para uma bicicleta, e temos 3 opções de projeto como estas 3 que vocês estão aqui a ver, interessa-me saber, portanto, não só qual é aquela que se comporta melhor do ponto de vista de uma análise estática, mas também qual é aquela que, do ponto de vista da vida, vai também ter, digamos, uma mais longa vida, portanto, de acordo aos meus objetivos para aquele projeto, e preferencialmente que ela não falhe em serviço durante um período de garantia, onde obviamente eu depois terei responsabilidade por essa falha. Por isso, o que é que nós conseguimos então fazer dentro do SolidWorks? Aquilo que conseguimos fazer é, para além eu vou começar aqui com um estudo de estática, pode ser por exemplo este que vos vou mostrar agora. Portanto, temos aqui uma das versões do nosso crank, da nossa pedaleira, e reparem, mais um assembly que aqui temos, definimos os materiais, definimos as condições de fronteira, portanto está presa aqui por estes parafusos, portanto, que depois ligam à roda, portanto, de pedaleira. Temos aqui a força que representa o peso do ciclista, portanto, neste pedal, portanto, uma força excêntrica em relação àquela zona onde estamos a fixar, e com base nestas condições nós vamos obter um conjunto de resultados. Okay? Aqui estamos a ver as nossas tensões equivalentes de von Mises, okay? Mas estamos a ver também os nossos deslocamentos e estamos a ver também o nosso fator de segurança. Okay? Portanto, temos aqui uma série de dados convencionais que podemos obter também para o nosso modelo. Aquilo que conseguimos depois fazer com o estudo de fadiga é dizer ao software, olha, mas isto que tu estás aqui a fazer, que é uma análise estática linear, portanto, acontece uma vez e está parado e não acontece mais, nós queremos aplicar aqui um fenómeno de fadiga de alto ciclo, ou seja, como se isto estivesse a ser aplicado não uma vez, mas dezenas de milhares ou centenas de milhares de vezes. E como é que nós definimos isso? Nós definimos isso aplicando aqui um fenómeno de carga, em que, neste fenómeno de carga, eu vou dizer que a carga que está subjacente ao estudo da estática, aquele que nós vimos ainda há bocadinho da força no pedal, vai ser aplicada não uma vez, mas, neste caso, 7 milhões de vezes. Okay? Portanto, um ciclo de carga bastante elevado para representar aquilo que poderia ser, portanto, uma vida digamos, de um ciclista com muitos quilómetros em cima da bicicleta, com um ciclista pesado, okay? Porque a força que nós estamos a considerar aqui também é uma força elevada. Por isso, isto é aquilo que nós queremos que o nosso cremalheiro aguente do ponto de vista da fadiga. E para podermos também fazer este tipo de estudos, para além de definirmos o episódio de carga, também temos que levar em conta com aquilo que são as características do material. Por isso é que nós conseguimos fazer estes estudos aqui dentro do SolidWorks Simulation, ou seja, temos que utilizar materiais que tenham definida uma destas curvas SN, portanto, que é uma curva que define ao longo ou seja, para uma certa quantidade de ciclos de carga, como é que a tensão comparativa, portanto, do material é afetada por esse decrescimento, digamos assim, das propriedades ao longo da aplicação dos ciclos de carga. Portanto, isto é uma curva SN, portanto, é a formulação que é utilizada dentro do SolidWorks Simulation para levar em conta esta, digamos, a perda de resistência do material ao longo da aplicação de muitos ciclos, de muitas dezenas de milhares ou centenas de milhares de ciclos de carga. Por isso, para este tipo de estudos, nós temos que aplicar um material que tenha definido uma curva SN, ou então aplicar aqui o modelo que o software tem internamente para derivar essa mesma curva, e com base nisso nós vamos obter 2 resultados. Portanto, um deles é o dano, outro deles é a vida. Okay? E a vida, ou começando aqui pela vida, o que é que nós temos aqui para a vida? Estamos a dizer que, reparem que eu tinha pedido para fazer 7 milhões de ciclos de carga, mas o software está-me a dizer, cuidado, porque
nesta configuração e com esta carga, há aqui zonas na tua peça, portanto, estas zonas que nós vemos aqui a vermelho, para as quais nós não conseguimos garantir esses 7 milhões de ciclos de carga, por isso aqui só consigo garantir 2,5 milhões desses ciclos de carga, ok? Por isso, ou seja, se eu quero que todo este modelo aguente digamos, esta carga, portanto, repetida ao longo de 7 milhões de ciclos, eu aqui teria que arranjar uma nova formulação geométrica, um novo design, um novo modelo da minha peça para poder garantir isso, porque neste momento não consigo garantir. O dano é o inverso, digamos assim, portanto, do nosso modelo, ou seja, eu sei que aqui tenho um dano de 275%, se os 100% são equivalentes aos 7 milhões, se eu tenho um dano de 275, quer dizer que eu não consigo fazer os 7 milhões, estou a dividir 7 milhões por 2,75 e dá os tais 2,5 milhões de ciclos de carga que nós tínhamos ainda há bocadinho. Por isso, ele aqui está-me a avisar, cuidado que nesta zona não vais ter, ou seja, vais ter dano associado, portanto, àquela quantidade de ciclos de carga. Ok? Por isso, um exemplo muito interessante aqui da aplicação de um estudo de fadiga. Voltando então aqui para o nosso SolidWorks, o que é que nós fazemos? Portanto, comparando estas três versões, estas três ideias de desenvolvimento, então nós conseguimos ver, ok, eu na minha versão 1 consigo ter um fator de segurança na estática de 1,27 e faço quase 4 milhões de ciclos. No modelo 2 tenho 33 e faço 13 milhões. No modelo 3 faço 1,1 de segurança e tenho 1,35. Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui a criar informação relevante, a criar informação de projeto que nos ajuda efetivamente a tomar melhores decisões de projeto. Porque a partir de cada uma destas peças poderia ter custos de produção semelhantes, portanto elas desse ponto de vista poderiam ser perfeitamente idênticas, mas aqui nós vemos que esta, a do meio, okay, é bastante mais robusta no longo prazo do que qualquer uma das outras duas que nós aqui também temos. Okay? Só vocês terem uma ideia, portanto, 7 milhões de pedaladas são cerca de 35 mil quilómetros de uma bicicleta, portanto nós estamos aqui a preparar também para uma vida bastante larga, portanto, da nossa pedaleira. Muito bem. Depois, eu se calhar vou andar aqui um bocadinho mais rápido com estas funcionalidades do Trend Tracker, Design Insight, etc. O Trend Tracker é uma ferramenta também muito interessante que me permite definir aquilo que é um ponto de partida, uma linha de base, uma baseline do nosso modelo, e depois definir iterações desse mesmo modelo. Ou seja, eu posso começar com um determinado cenário, que é um cenário de base, depois começo a fazer alterações geométricas ao meu modelo, marco uma nova iteração quando quero avaliar aquele modelo, depois faço mais algumas iterações geométricas, marco uma nova iteração de Trend Tracker, faço mais alterações geométricas, marco uma nova iteração de Trend Tracker, e ele vai criando estes gráficos que me permitem comparar resultados, quer a nível da própria massa da peça, quer a nível das tensões que nós estamos a calcular, quer a nível também do deslocamento que estamos a calcular, que comparam as diferentes iterações entre si, portanto, por isso nós vamos evoluindo, olha, com estas alterações que tu fizeste, a massa está a subir, mas a deformação e a tensão estão a descer, ou então, por exemplo, a massa está a subir, mas não está a acontecer nada em termos de tensões e deformações, por isso não é efetivamente uma alteração que possamos considerar positiva. Por isso, o Trend Tracker é uma ferramenta muito interessante que nos permite fazer este acompanhamento passo a passo das diferentes iterações de projeto. O Design Insight é também um gráfico especial de tensões, digamos assim. É como se eu tivesse uma régua em cima da minha barra de tensões. Ou seja, o que é que me vai permitir fazer? Ele vai-me dizer, efetivamente, a azul, neste caso, que é a ferramenta a cor que ele utiliza, onde é que a carga está a ser melhor transferida no meu modelo, ou seja, qual é que é o caminho mais eficaz de transmissão da carga entre o ponto de aplicação da carga e o sítio onde a peça está presa. E isso é uma medida para quê? É uma medida para eu reforçar, se for necessário, portanto,
a geometria da peça ao longo desse caminho que está a ser seguido em termos da carga, e por outro lado também aliviar a minha peça naquelas zonas onde não existe efetivamente carga a ser transmitida. Por exemplo, se o meu bloco inicial for este bloco verde que vocês estão aqui a ver no meu lado esquerdo, eu aqui vejo que todas estas zonas que estão aqui a transparente, ok, não estão a contribuir para a transmissão da carga e por esse efeito, portanto, eu posso reduzir também o peso da minha peça, eliminando esse material tudo que está nessas zonas que nós aqui identificamos como zonas transparentes do meu modelo. Okay? Por último, queria só também dizer-vos que o Simulation ajuda também bastante em tudo aquilo que tem a ver com a própria justificação dos cálculos que estamos a fazer, no sentido em que nós podemos simplesmente preparar muito facilmente um relatório que podemos apresentar às nossas chefias, aos nossos clientes, que tem todos os passos que nós fizemos, portanto, a indicação do modelo, dos materiais, das condições de fronteira, portanto, dos resultados que obtivemos, etc. Portanto, e apresentamos isso aos nossos interlocutores, portanto, do ponto de vista do estudo. Podemos também criar este tipo de imagens para marketing, ou seja, incluindo os resultados do simulation, aqueles gráficos sempre muito interessantes, de coloridos, dentro daquilo que são renders ou imagens visuais do nosso produto em 3D. Podemos também exportar os resultados do simulation em drawings. Portanto, temos aqui uma série de recursos que podemos produzir para melhorar a nossa comunicação e a nossa documentação. E então, desta forma, consigo dar-vos uma, digamos, explicação, efetivamente, daquilo que é o Designer Pack, que não é mais uma vez, do que juntar o SolidWorks Standard com o Simulation Standard, mas criando aqui um pacote que tem, efetivamente, condições comerciais muito, muito positivas e que permite resolver de uma forma também muito profissional muitos destes desafios que são enfrentados pelos projetistas e que nós também comentamos ao princípio. Por isso, o SolidWorks Designer Pack, excelente ferramenta para validar o projeto e validar desde as primeiras fases, ou seja, nós não estamos à espera do final de ter o produto praticamente feito para começar então a fazer aqui algum tipo de simulação. A análise é tanto mais importante e tanto mais poderosa quanto mais for feita a montante no processo de desenvolvimento de produto. Depois também, com base nos resultados que temos, vamos para protótipo físico de uma forma muito mais informada, portanto, permitindo também reduzir em quantidade e em número, digamos, em opções, efetivamente, essa mesma parte de prototipagem física. Podemos também otimizar materiais e custos, portanto, é para isso que o software também serve, ou seja, reduzir peso, estudar materiais alternativos, pensar em rentabilidade, portanto, do que é que nós conseguimos fazer com o nosso produto, aumentar a qualidade, aumentar a fiabilidade, não só do ponto de vista da estática, mas também pensando já na vida total do produto, quando introduzimos aqui a componente de fadiga. Portanto, nós não queremos que o nosso produto, obviamente, falhe em serviço, e é isso que nós, de facto, tentamos fazer aqui com o Simulation Standard e com o Designer Pack, que é, efetivamente, projetar bem, projetar de forma adequada, levar em conta os fenómenos de carga em serviço, projetar para esses fenómenos de carga e garantir que não existem, de facto, depois problemas que possam pôr em causa o nosso produto em serviço. Ok? Portanto, porque é que nós também estamos a falar do Designer Pack? Porque existem associadas a esta efeméride que nós estamos a celebrar ao longo deste ano, 2025, portanto, os 30 anos de introdução do SolidWorks. Existem várias campanhas em curso com este símbolo dos 30, e esta é precisamente uma delas, o Designer Pack, incluindo SolidWorks Standard com Simulation Standard, em que pode haver até 30% de desconto na compra do SolidWorks se tiver associado um Simulation Standard. Por isso, se tem efetivamente interesse neste produto, falem connosco, nós estamos completamente disponíveis. Esta campanha nós sabemos que está ativa até junho, mas não sabemos se vai depois prolongar para o segundo semestre, por isso estamos obviamente disponíveis para falar convosco rapidamente sobre
sobre esta temática. Já agora aqui também um outro parênteses, para além do Designer Pack, nós temos também o Composer Pack e o Electrical Schematic Pack, portanto, para aqueles clientes que estiveram a considerar comprar ou um SolidWorks Composer ou um Electrical, portanto, é também uma excelente oportunidade para tirar partido destas promoções que nós temos em curso agora até ao final do mês de junho. Posto isto, tinha aqui então uma parte de perguntas e respostas. De resto, não parece que tenha aqui mais perguntas, por isso vou então optar por encerrar aqui a nossa sessão de hoje, agradecendo-vos muito, portanto, a vossa presença aqui connosco hoje, praticamente 1 hora do webinar. Penso que deu para termos aqui uma ideia bastante clara do que é o SolidWorks Designer Pack, portanto, SolidWorks Standard mais SolidWorks Simulation Standard, capacidade estática linear, capacidade de análise de mecanismos, capacidade de fadiga, mais uma série de ferramentas de análise de estudos e de produção de resultados e documentação. Por isso, espero que tenha sido útil para todos vocês. Apresento os meus melhores cumprimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.